E aí galera, vamos lá para a pegada dos estudos, mais um encontro aqui para vocês e hoje nós iremos falar também ainda sobre um assunto bom, um assunto que não é nosso aqui da Paraíba, os efeitos da Revolução Praeira, mas é um assunto também consideravelmente importante para seus estudos e direcionamento. Vamos lá, focado! Os efeitos da Revolução Praeira no estado da Paraíba, já disse para vocês que não é uma revolução nossa. A Revolução Praeira, ela é lá de Pernambuco, coloca aqui o PE para vocês. E essa revolta durou apenas o quê? 5 meses e ocorreu na província pernambucana entre 1848 e 49. Ela foi influenciada pelo espírito de 1848 que dominava a Europa. 1840 aqui, gente, e 8 é a Revolução Francesa, ok? A Revolução Francesa. Então, continuando aqui, ó. Esta revolta consiste não apenas em um movimento de protesto contra a política imperial, mas num movimento social. Eu vou fichar aqui para que você entenda as importâncias que eu estou passando para você. Essa revolta consiste não apenas em um movimento de protesto, então, ou seja, gente, foi um movimento de protesto, show, contra a política imperial, mas também um movimento social, daqui, ó, movimento social, que pretendia estabelecer, ó, reformas. Dentre outras exigências feitas pelos revoltosos, nós podemos citar. Aqui no nosso primeiro momento, ainda na leitura do material, eu expliquei para vocês que a Revolução Francesa teve influência na Revolução Praeira. Isso é fato, você viu aqui, notei direitinho. Você também viu que era um movimento de protesto contra quem? Contra o Império, ou seja, contra o governo imperial. Vou marcar um asteriscozinho isso aqui porque é importante. Ó. Você viu também que é um movimento social, que pretendia estabelecer reformas. Então, outras exigências feitas, podemos citar também. Quais são essas outras? A divisão dos latifúndios, a liberdade de imprensa, democracia, fim da importação de indústrias têxteis, fim do domínio português sobre o comércio do Recife, fim da oligarquia política que existia naquele momento, entre outros. Ó, eu citei os mais importantes, mas dentro dos mais importantes, eu ainda complemento, eu vou citar o que cai. Agora o que cai, professor? A parte aqui, ó, que eu vou fichar. A divisão dos latifúndios, isso cai, já vi isso em prova. A liberdade de imprensa, isso cai, como uma das exigências da Revolução Praeira. O fim da importação de indústrias têxteis não é bem cobrado, mas está alertado aqui. Domínio português sobre o comércio do Recife é o que mais cai. Isso aqui é o que mais cai. É uma das características portuguesas no Recife que causou até o burburinho de 1817 lá em Pernambuco, a Revolução Pernambucana. E o fim da oligarquia política também não é bem cobrado, mas está aí para desencargo de consciência. Então eu citei para vocês aqui as 3 passagens mais, digamos, importantes. Não que as outras você deva excluir do seu material de apoio. Beleza? Nada disso. Apenas que estas aqui são as mais visíveis em cobranças. Digo, a própria UPNet, banca lá de Pernambuco, que organiza o concurso, ela cobra bastante sobre isso. Como aqui em vocês, a banca, a última foi a IBFC, né? A gente não viu, não deu tempo de trabalhar tantas questões assim na prova do último concurso. Mas se tendenciosamente voltar a ser a IBFC, a banca dos senhores e das senhoras, pode ser que isso aqui também, né, esteja lá na prova de vocês, beleza? Como os mais importantes subtópicos. É bom a gente fatiar, a gente sempre tá orientando vocês assim, ao que cai e dentro do que cai, aquilo que é menos tendencioso, porque tudo que está no edital tem que cair, mas tem aquilo mais tendencioso e aquilo menos tendencioso. Volta cá. Então aqui no conteúdo nós estamos avançando, já estamos no segundo slide de hoje. Os revoltosos eram os liberais adversativos dos conservadores, grandes latifundiários e comerciantes portugueses. O principal jornal liberal em Recife tinha sua localização na Rua da Praia. Por causa disso, os liberais ficaram conhecidos como praeiros. Está aqui o motivo, né, dos liberais aqui terem ficado com essa nomenclatura de praeiros por conta do jornal que se encontrava na Rua da Praia, lá em Recife. A Revolução iniciou-se com choques entre os liberais e conservadores. Entre liberais e conservadores. Então, de um lado nós tínhamos os liberais
e do outro nós tínhamos os conservadores, que esses conservadores eram de Olinda. Ao 7º dia do mês de novembro de 1848, em 1849 os revoltosos atacaram Recife, mas fracassaram, depois de ter sido derrotado pelas tropas do Brigadeiro Coelho, em Pernambuco. Borges da Fonseca continuou a lutar na Paraíba. Outros líderes foram torturados ou assassinados. Este foi o último movimento revolucionário do Império. Gente, isso aqui é importante, ó. O último movimento revolucionário do Império, por isso que está aqui no edital de vocês, foi a Revolução Praeira. Professor, que lance é esse aí de Recife e Olinda? Ó, aqui, gente, ó, Recife e mais embaixo vocês têm quem? Olinda. Olinda, cadê Olinda? Aliás, mais em cima aqui, ó. Nós temos, ó, Olinda, vou colocar aqui embaixo para ficar mais visível, versus Recife. Recife versus Olinda. Do lado dos olindenses, nós temos quem? Os conservadores. O professor não entende essa onda de conservadores. Deixa eu só escrever aqui que eu te explico, viu? Não consigo escrever e ao mesmo tempo falar não. Do lado dos conservadores, outros os liberais. Ó, os conservadores, galera, toda vez que vocês ouvirem, para ficar bem fácil, não vou entrar na letra mesmo do assunto, conservadores e liberais. Mas se ficar fácil, você vai pegar. Ó. É o que se conserva no tempo, o que não admite mudança. É aqueles mais ferrônios. Um exemplo, os mais velhos, né? Hoje em dia na nossa sociedade são os conservadores. Eles não admitem que você mude de sexo, se você tem essa vontade, não admitem que vocês não namorem alguém que seja do sexo igual de vocês, é isso. E os liberais são aqueles que aceitam, são mais maleáveis. Só trazendo aqui para facilitar, viu, pessoal? Só para facilitar. Então, seja, olindenses, conservadores, recifenses, liberais. Ok? E isso causava uma briga danada entre essas duas cidades, que naquela época, vilas. Aqui, não vou entrar em demérito, mas Olinda e Recife brigaram lá nos mascates, brigaram ao longo da história por outros motivos que não vou citar, porque não é assunto de vocês. Então essas duas cidades elas já tinham uma rixa, uma revolta bem longa mesmo, histórica. Ok? Então tá aí, pessoal. Falando, especificando mais onde aconteceu e mais fundo ainda, as cidades de Pernambuco que sediaram esse movimento. Muito antes de deflagrar a violenta do movimento revolucionário em Recife, ocorrido em 2 de fevereiro de 1849, seus efeitos já tinham atingido a paz na Paraíba. Em maio de 1848, o presidente da Paraíba, Dr. João Antônio de Vasconcelos, foi informado da possibilidade dos liberais de Pernambuco invadir a cidade de Goiânia e a vila de Pedras de Fogo. Em consequência, esse governante temeroso que tal movimento se alastrasse à sua província e os revolucionários atacassem a capital paraibana, se dispôs a ajudar o presidente da província de Pernambuco. Olha só, ajuda para o presidente da província de Pernambuco, remetendo tropas para a vila de Pedras de Fogo e para a proximidade de Goiânia, deixando-as à disposição das autoridades daquela cidade. Certo, gente? Quando eu digo aqui para vocês que houve essa ajuda para o presidente da província de Pernambuco, de tropas, eu estou justamente citando o quê? A polícia militar, a presença do destacamento militar lá naquela região de litígio. Continuando aqui, ó, seguiram para essa missão tropas de linha, parte da Guarda Nacional e o efeito da força pública disponível na capital, ficando essa cidade guarnecida por um contingente de Guarda Nacional, ou seja, gente, a polícia militar. Hoje, outrora chamava-se Guarda Nacional. E existem aí até algumas cidades hoje, eu não estou lembrando aqui qual, aliás, um estado, eu não sei se é o estado do Mato Grosso, gente, é um desses dois estados lá próximo ali à capital a capital do Brasil, né? Um desses dois estados está lançando um projeto novamente para mudar o nome da polícia militar daquele estado. Isso é atual, viu? Isso é atual, é agora, recentemente mesmo, questão de 2 a 3 meses. Vai passar lá pela casa deles, do legislativo deles, para ver se muda o nome de polícia militar para Guarda de Força Auxiliar do Estado. Guarda de Força Auxiliar do Estado. É Guarda Força Auxiliar do Estado. Mais ou menos isso, ok? Só para você ver, né, que antigamente a própria Polícia Militar chamava-se de Guarda Nacional. Então está aqui o motivo da Paraíba ter alencado essa parte no edital de vocês. Volta cá para mim novamente, ó. O fato de que
a nossa polícia militar, a polícia militar que vocês vão ingressar, ela participou, dando ali toda a proteção, guarnecendo as cidades ali limítrofes, né, com o estado que estava acontecendo essa revolta. Revolta praeira, assim conhecida, beleza? Então tá aqui a participação do nosso efetivo, onde o nosso governador, naquela época chamava-se presidente, né, entrou em contato com o presidente ou o governador de Pernambuco e deixou à disposição ali nessas cidades justamente quem? As tropas militares, a Guarda Nacional. Voltando aqui para o conteúdo, no dia 13 de dezembro de 1848, a cidade de Goiânia foi atacada pelos revolucionários de Olinda. A cidade achava-se defendida por um efetivo de 60 homens da Força, ou seja, da Polícia Militar da Paraíba, sob o comando do capitão Genuíno, e mais componentes da Guarda Nacional. Iniciando o ataque, grande parte da Guarda Nacional desertou, enfraquecendo a defesa. Dado o elevado número de revoltosos, a força pública foi obrigada a ceder terreno, depois de uma luta que resultou em 7 mortos e 7 feridos. Depois da tomada de Goiânia, os revoltosos, ou os revolucionários, invadiram Pedras de Fogo, no dia 15 daquele mês, de onde só saíram depois de derrotados em confronto com as tropas de linha vindas de Recife 6 dias depois. Então aqui, a nossa tentativa em ajudar lá no guarnecimento foi uma tentativa que foi frustrada, né? A nossa guarda, muitos desertaram, ou seja, sumiram, caparam o gato, enfraqueceu a nossa força de defesa, dando assim um elevado número de revoltosos lá da Revolução Praeira. Então, o que é que acontece aí nesse momento? Que nós não conseguimos lograr êxito, apenas mandamos o destacamento, mas o destacamento não suportou por conta desses desertores, por conta que era um efetivo muito grande. Depois Recife veio da guarida, né? 6 dias depois Recife veio da guarida, justamente aonde foi que começou a saírem, né, os derrotados do confronto da tropa, assim, esses revoltosos. Beleza, gente? Então, essa parte aqui foi justamente o assunto que vem falar, deixa eu só colocar lá no início de novo, olha só, os efeitos da Revolução Praeira na Paraíba. Professor, quais foram os efeitos mesmo? Acabei de dizer todos, mas vou fazer uma sintetização aqui para vocês. Ó. Os efeitos dessa revolução foi o quê? Preocupação para o nosso estado, onde o nosso governador, que chamava-se presidente naquela época, emprestou efetivos para não deixar com que esses revoltosos ultrapassassem a nossa linha estadual. Esses revoltosos que ameaçavam a capital, ameaçavam todo o período imperial, todo o momento ali, né, em questão. Então, ou seja, o efetivo do destacamento da militar foi fazer aquela guarnição esta frustrada, muitos abandonaram, certo? A preocupação aumentou mais, até que Recife mandou mais homens com seu destacamento para cá, para poder sanar esse problema. Professor, e quais eram os principais problemas disso? O que é que isso poderia, se tivesse acontecido, quais eram as consequências? Gente, é a mesma coisa de você ter um poder instituído, como é o caso aqui do poder imperial, e o poder imperial ser violado por revoltosos, né, baderneiros. Muita gente ia morrer por conta disso e até isso aqui a gente viu baixas, né? Uma contabilidade ainda pouca, mas a gente viu baixas de 7 a 7, 7 mortos, 7 feridos aqui nessa nossa passagem. Então, ou seja, o medo fez com que o destacamento nosso fosse para a divisa, fazer com que essa revolta não chegasse a atingir solos paraibanos. Beleza, pessoal? Então, aqui é uma passagem pequena, um assuntozinho relevante, né? Onde eu falei para vocês. Preste atenção lá no nosso primeiro slide, que é esse que está aparecendo na tela de vocês. Quando eu digo para vocês que as exigências feitas pelos revoltosos eram a divisão de latifúndios, isso ameaçava a liberdade de imprensa, a democracia, isso ameaçava quem estava no poder. Fim da oligarquia política, fim do domínio português sobre o comércio de Recife, tudo isso eram as exigências feitas por quem? Por esses revoltosos, que, lógico, quem estivesse no poder não queria mesmo manter essas exigências aceitas a nenhuma risca. Beleza, gente? Mais um bloco, mais uma videoaula. Se a próxima já estiver disponível, não perde por esperar. Força, guerreiro!